Estamos de volta para gravarmos mais uma mensagem falando sempre da fé no nosso Senhor Jesus, falando muitas das vezes de comportamento. Vamos pedir a Ele orientação, inspiração para que você possa ouvir uma palavra que dê a você a condição de agradar a Deus aqui nesse mundo, de viver a fé como ela deve ser vivida. Vamos falar com Ele. Meu Senhor amado, querido, em o nome do Senhor Jesus Cristo, eu te peço a sua bênção nesse momento, porque sem a tua inspiração não tem como falar da tua palavra, meu Deus. Precisamos da tua inspiração, precisamos que o Senhor dirija os nossos pensamentos, porque a pronúncia que sai da nossa boca vem após os pensamentos se formarem. Então, meu Deus, dá-nos a tua inspiração. Fale o Senhor através de nós, para que todos que participarem desta mensagem sejam abençoados pelo Senhor, meu Deus, alcançados pelo Senhor, fortalecidos na sua fé, alcançando assim discernimento espiritual, em nome do Senhor Jesus. Amém. Bem, eu estava buscando uma palavra para dar a vocês, e estou aqui, né, com a camisa do Brasil, que o meu filho Lucas me deu de presente, porque nós somos brasileiros, né? E neste domingo nós cumprimos com o nosso dever de nunca nos omitirmos, mas devemos sempre tomar atitudes, sempre participar das decisões importantes que nos aparecem. E o voto é uma decisão importante, que cada brasileiro tem que ter essa consciência. Tem que ter consciência de que se tem que haver uma mudança, a mudança vem e tem que vir do povo. E aí Deus coloca a sua mão. Então hoje, neste domingo, nós fizemos aquilo que tínhamos que fazer, mas por nossa escolha. Eu, nesses dias, eu acompanhei detalhes por detalhes de todos os candidatos, tanto aqui pelo Rio de Janeiro, governador, enfim, presidente, e fui formando a minha decisão, porque a decisão tem que ser formada, ela não pode ser assim, no tiro, sabe? Não pode ser assim porque alguém falou. Alguém fala, a gente tem que analisar, nós temos que pensar e colocar a nossa opinião. E não deixar que a nossa opinião seja influenciada por A, B ou C. Porque o próprio Deus nos deu essa condição de livre escolha, quando Ele propôs ao povo a bênção e a maldição. Então Deus propõe ao ser humano a livre escolha. Somos nós que escolhemos. Ele expõe aquilo que está ali, está sendo colocado em pauta. Ó, tem a bênção, mas para você ter a bênção é assim, assim, assim. Mas também tem a maldição, é assim, assim, assim. Escolhe, então, o que você quer. E assim será. Então, eu fiz a minha parte e fiz de acordo com aquilo que eu entendo que é o melhor, né? E se a gente errar, pelo menos nós fizemos o que tinha que ser feito. Não ficamos omissos, não ficamos no anonimato. E eu estava aqui, o que tem a ver com o que eu vou falar? Tem a ver isso aqui, ó. A fé sem obras é morta. Não adianta eu dizer que eu tenho fé e não ter obras, e não manifestar as obras por causa dessa fé. Então, se eu tenho uma fé, eu tenho que apresentar as obras. Se eu tenho obras, então, naturalmente, eu vou demonstrar a fé que eu tenho. Diz assim:
apóstolo Tiago, tá? Tiago. Não foi qualquer um que escreveu esse livro sagrado chamado Bíblia Sagrada. Esses homens estão aqui porque Deus os escolheu estar ali, não alguém que se escolhe para fazer uma coisa ou outra. Deus escolheu esse homem, Tiago, para nos orientar com relação à fé e às obras. Então diz assim, ó, meus irmãos, observe que ele já começa com a expressão meus irmãos. Meus irmãos. Então, em outras passagens, outros apóstolos falavam amados, né? Amados, filhinhos. Então, são expressões que têm que estar no nosso cotidiano, que é a expressão do sentimento, a expressão do amor, a expressão, né, da compaixão. Diz assim, meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Que proveito há? Tenho fé, mas não tenho obras. Que proveito tem essa fé? Ele está falando. Pode acaso semelhante fé salvá-lo? Veja bem, se eu tiver a fé, mas não tiver as obras, essa fé não me salva. Essa fé não me salva. Ele diz, pode acaso semelhante fé salvá-lo? Se um irmão ou uma irmã estiverem carecidos de roupa e necessitados do alimento cotidiano, quer dizer, do dia a dia, e qualquer dentre vós lhe disser, ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhes dardes o necessário para o corpo, qual é o proveito disto? Né? Qual é o proveito disto? Quando Jesus fala para os apóstolos, dai vós mesmos de comer ao povo, ele está falando que ele dá o recurso para os homens de Deus, as pessoas de Deus, as pessoas que estão bem, de suprir as necessidades daquele irmão necessitado. Então essa é a fé que salva, com as obras. Com as obras. Ele continua dizendo assim, assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Mas alguém dirá, tu tens a fé e eu tenho obras. Mostra-me essa tua fé sem as obras, e eu, com as obras, te mostrarei a minha fé. Crês tu que Deus é um só? Fazes bem. Até os demônios creem e tremem. Queres, pois, ficar certo, ó homem insensato, de que a fé sem as obras é inoperante? Não foi por obras que o nosso pai Abraão foi justificado, quando ofereceu sobre o altar o próprio filho Isaque? Veja como a fé operava juntamente com as suas obras. Com efeito, foi pelas obras que a fé se consumou, e se cumpriu a escritura, a qual diz, ora, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça, e foi chamado amigo de Deus. Então, nós não podemos cometer esse pecado. Você é cristão? Se você é um cristão, você não pode agir assim. Ainda que alguém tenha te orientado ou ensinado o inverso. Não, vai lá, vai, pela sua fé você vai conseguir, mas a pessoa sai dali com fome, está errado. A pessoa sai dali, né, prestes a luz a ser cortada, prestes, sabe, a ser despejada, e alguém tendo a condição de suprir a necessidade de vestir esse irmão, de dar roupa para ele, ou alimento, e não faz isso, despede a pessoa não em paz, porque ele só fala, vai-te em paz, mas a pessoa não vai ficar em paz, porque o que vai fazer a pessoa ficar em paz é ela suprir a sua necessidade naquele momento, porque a fome, ela está naquele momento. Porque se ela não tiver o recurso naquele momento, a luz vai ser cortada naquele momento.
Se ela não tiver o aluguel para pagar ali, que já está atrasado 3, 4 meses, ela vai ser despejada. Então, que vergonha para o povo de Deus. Que vergonha para esse cristão que diz ter uma fé tremenda em Deus, mas ele está ali, coitado, de repente, passando por um momento difícil. Não que ele buscou isso, mas a situação colaborou para isso. Então esse irmão vai se envolve, passa a estar com uma tremenda dificuldade e não tem ninguém para lhe estender a mão. Isso realmente é um pecado. Mas o nosso Senhor Jesus ensinou o contrário. Ele ensinou: dai vós mesmos de comer ao povo. Mas não temos nada aqui, daqui 5 pães e 2 peixes. Ele foi, deu graças, apresentou a Deus, devolveu aos apóstolos. Quer dizer, Deus dá a condição aos homens de Deus, através da fé, da sua unção, de suprir as necessidades daqueles que chegam até eles necessitados. Não é para amanhã, é para hoje. A fome tem que acabar agora. E não simplesmente orar pela pessoa e despedi-la com aquela situação. Quantas vezes eu ouvi as pessoas falando assim, eu estou aqui, toma aqui esse envelope aqui, põe aqui tudo e você vai ser abençoado, e a pessoa sai com fome. A pessoa sai, sabe, ali, gemendo. E ela, obedecendo, muitas vezes até vê o resultado, mas pela misericórdia de Deus. Então, o que eu quero passar para você? O cristão tem que ser semelhante a Cristo, não semelhante a uma igreja, ou a uma pessoa, a um homem, ou aos homens, mas semelhante a Cristo. Você tem que seguir o exemplo de Jesus, não seguir o exemplo de outra pessoa. Ele é o caminho. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Você tem que conhecer a verdade, está aqui, Eu não tenho direito de mudar um tio dessa palavra. Eu não tenho direito de mudar um tio. Foi o que o apóstolo Tiago, um dos mártires do cristianismo, foi ele que orientou a igreja. O que significa uma fé. A fé que agrada a Deus é a fé com as obras. É a fé com complemento. Uma coisa depende da outra. Eu, como um homem de Deus, um cristão, eu não posso encolher a minha mão se eu tenho as 2 mãos em condições de tirar a pessoa do sofrimento. Pense nisso. Pense nisso. Tem muitas pessoas que não são convertidas, vou colocar, se vou mudar o termo, porque muitos se consideram cristãos, amém, mas vou mudar o termo, muitos que são, que se diz serem convertidos a Jesus, agem pior do que muitos que são ateus, e Deus vai cobrar isso deles, Deus vai cobrar isso de você, Deus vai cobrar de mim. Se eu sou um cristão, eu tenho que agir semelhante a Jesus. Eu tenho a minha fé, eu tenho que mostrar as minhas obras. Não é só com oração, não é só com jejum, não. Se eu tenho a condição de estender a mão para o irmão necessitado, eu tenho que estender a minha mão para o irmão. Não estou falando para os aproveitadores, que tem muitos que são aproveitadores, mas os irmãos, quem são os irmãos? São os convertidos que estão dentro da igreja, dentro da casa de Deus, que estão ali passando por necessidades, passando por momentos difíceis, e não tem uma pessoa que diz que é abençoada, que isso e aquilo, que estenda a mão para ele, para ela. Sabe por quê? Porque pensa assim, não, eu consegui, ela também pode conseguir, só que ninguém é igual a ninguém, cada um é diferente do outro. De repente você teve um espírito diferente, arrojado, determinado, mais agressivo para alcançar alguma outra coisa, mas tem aqueles que não são assim. Então, guarde isso com você e viva uma fé que agrade a Deus. Que agrade a Deus.
que Jesus falou? Faça o que Jesus falou. O que os apóstolos ensinaram, orientaram? Então eu vou fazer isso aqui. Então, essa é a palavra de Deus para você que está aí agora me assistindo. Se você puder, deixa o seu like, compartilha esse vídeo. Você estará ajudando o canal, que está aí, pequenininho, começando, como um grãozinho de areia, sabe? Que só Deus está vendo. Que muitos não conseguem, estão aí me assistindo, não conseguem compartilhar, porque são proibidos. E Deus não proíbe ninguém a nada. São proibidos de agirem de acordo com os seus desejos. E Deus coloca, o que você quer? Está aqui a bênção, está aqui a maldição, você escolhe. Nem Deus interfere na nossa escolha. E existem líderes religiosos que se acham acima de Deus, querendo interferir na escolha das pessoas, na opinião das pessoas. Isso não é democracia, isso é ditadura. Então, está aí a palavra de Deus. Onde é que o senhor leu, pastor Gomes? Sabe onde eu li? Tiago, capítulo 2, versículo 14 até o 23. Tá bom? Apóstolo Tiago. Aprenda com quem sabe. Seja ovelha. Tenha ouvidos de ovelha. Tá? Ouvidos de ovelha. Porque Jesus falou, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Olhos de ovelha. Tá certo? E Deus continuará nos abençoando. Vamos fazer uma oração? Senhor Deus, em o nome do Senhor Jesus, sempre em nome do Senhor Jesus, eu oro por cada pessoa que vai assistir ou está assistindo essa mensagem, para que essas pessoas sejam, meu Deus, tocadas pelo Senhor, tocadas nos seus entendimentos, tocadas, meu Pai, no seu íntimo, que o Espírito do Senhor, que é um Espírito de coragem, meu Deus, seja com essas pessoas, esteja com essas pessoas, para que elas possam demonstrar a fé e as obras. Porque as obras revelam a fé que nós temos. Então, aonde quer que esteja chegando a nossa imagem, a nossa voz, abençoa, meu Deus, cuida daquelas ovelhas que estão por aí perdidas, feridas, sem aprisco, porque não aguentam mais tanto fardo, tanto jugo. Sustenta essas pessoas, meu Pai, fazendo com que elas entendam que elas são a igreja. Então, meu Deus, sustente essas pessoas. E eu te peço, nos dê a condição, meu Deus, para fazer o trabalho que o Senhor quer que seja feito. Nos dê a condição. Nos dê a condição. Envie as pessoas para unir-se com essa fé. Envie as pessoas, toca nas pessoas, fala com as pessoas, porque as ovelhas estão feridas, elas estão sangrando. Existem ovelhas que estão, sabe, magras, secas. Elas já não têm mais lã, elas já não têm mais leite, elas já estão pele e osso, porque elas são de uma forma temerosa, tosquiadas, nem tosquiadas, as suas lãs são arrancadas, o leite muitas das vezes sai com sangue, meu Pai, e aí esse sangue está clamando por justiça,
está clamando pelo Senhor, meu Pai. Então, abençoa essas pessoas. Em o nome do Senhor Jesus. Eu as entrego nas tuas mãos. Em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Estamos chegando ao final da nossa participação. Peço mais uma vez, deixe o seu like, seu joinha, compartilhe esse vídeo, tá? O máximo de pessoas que você puder. Não tenha medo, não temas. Crê somente. Deus falou, eu sou contigo. Eu sou contigo. E se Deus é por nós, quem será contra nós? Tá certo? Compartilhe esse vídeo, deixe o seu like, seu joinha, tá bom? E nos ajude a manter esse canal. Forte abraço. Tchau.